Boa noite, igreja. Vou tentar aqui me concentrar, né? Não estava preparada para tanta emoção, mas espero ser bênção nessa noite. O que eu fale possa ser de encontro às necessidades daqui, dos irmãos que estão aqui, dos que estão online, e que a gente possa sair daqui diferente, né? Do que chegamos, do que começamos. Bom, quando o pastor, que nem Roberta falou de manhã, né? Não é nada de convite, né? Essa coisa de convidar e a gente aceitar, isso é proforme. Mas quando ele trouxe essa incumbência, não, já que vai falar de PG, você que vai pregar. Eu falei assim, não, nunca isso, mas vamos embora. Deus vem falado comigo e o tema que eu pretendo aqui conversar hoje é sobre dúvida. Eu queria que vocês fizessem esse exercício aí. Qual foi a última dúvida que vocês tiveram aí no dia, na semana, né, que vocês tragam a memória, né? Eu vou falar que a minha dúvida era se eu realmente ia conseguir estar aqui hoje. Alguma coisa vai acontecer, o pastor vai falar que a senhora não precisa, eu vou passar... algo vai acontecer, porque não é possível. Mas não, né? Minha dúvida caiu por terra e estou aqui, mas confesso que essa foi a minha última dúvida, né? E eu acredito que é bom a gente lembrar o que é dúvida, né? O que o dicionário aí define como dúvida. E eu trouxe aqui a seguinte definição: o sentimento de incerteza ou de desconfiança a respeito da verdade de um fato ou de uma afirmação. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre esse sentimento, né? Esse sentimento, eu não vejo ele como uma coisa ruim, pelo contrário. Eu acho que ele faz parte da nossa vida. Todos os dias nós enfrentamos dúvida. Dúvida do que vamos comprar, do que vamos fazer para o almoço, do que vai ser a janta, que ônibus a gente vai pegar, que horas que a gente vai sair, tem que sair mais cedo, mais tarde, por causa da chuva, se vale a pena botar um casaco na bolsa, uns guarda-chuva. Essas são as dúvidas corriqueiras. E dúvidas também que nos fizeram avançar na humanidade, né? Os cientistas aí, os inventores, começaram... Muito? Tá ligado? Pode. Posso falar? Muitos dos inventores, cientistas, eles conseguiram progredir, né, nos inventos que a gente utiliza aí todos os dias através de dúvidas. Duvidaram se a Terra era redonda, duvidaram se era possível fazer aquilo, e a partir daí a gente conseguiu ter hoje uma qualidade de vida muito melhor a partir de soluções que vieram de uma dúvida. Mas o foco da minha conversa hoje aqui é aquela dúvida que nos paralisa, né? Nós vivemos essa pandemia, a gente não se assuste pela quantidade de folha, mas é só cascunho. Vou buscar ser breve, até mesmo porque eu inventei de botar esse salto e eu não vou aguentar ficar muito tempo em pé. Então, eu com certeza serei breve. Mas a gente vai conversar aqui hoje sobre aquela dúvida que nos paralisa, aquela dúvida que não deixa a gente avançar, que nos faz marcar tempo em uma determinada situação, em uma determinada circunstância da nossa vida. E o nosso texto inicial está lá em Gênesis 3, de 1 a 6. Eu vou ler esse texto porque eu acho que a minha versão é um pouco diferente do que está ali, e eu prefiro acompanhar aqui do que acompanhar pela tela, mas só por uma questão de segurança. Quem
Eu vou acompanhar, vai ser um pouco eu vou ler, mas vai ser um pouco diferente, mas acredito que não vai haver falta de compreensão. Ora, a serpente, que era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas disse Deus: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter atraente aos olhos e além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O resto da história a gente já sabe, né? Foi a partir daí que o pecado entrou no mundo. Então, a gente pode concluir que foi a partir de uma dúvida implantada, colocada pela serpente, Eva caiu em pecado, Adão e Eva caíram em pecado. E é essa estratégia que o inimigo utiliza até hoje nas nossas vidas. Ele vem de forma sorrateira, de forma muito silenciosa, colocar dúvidas sobre o que nós somos, o que acreditamos, o que Deus tem preparado para nós. Ele quer que a gente duvide do propósito de Deus sobre a nossa vida. E falando sobre um pouco do PG, né, o pastor falou aqui que a gente está trabalhando desde, do primeiro dia, desde a primeira reunião, e de fato, eu saí de casa, o pastor falou que ia ter uma reunião sobre um projeto, uma ideia, eu falei, vou lá ver o que é isso, E estou aí até hoje, vamos dizer assim. Mas, desde aquele dia, dúvidas surgiram sobre o que era pequenos grupos. Como vamos fazer isso? Que coisa é essa, a gente ficar na casa dos outros? As pessoas vão sair da igreja, vão querer ficar na casa do fulano. E não, será que vai dar certo esse negócio de abrir a casa e vai vir gente que a gente não conhece para dentro da nossa casa? Dúvidas surgiram de todos os lados. As pessoas acharam que não ia valer a pena, de que isso não ia durar. Outras acharam que não eram capazes de liderar o grupo. Eu sou uma. Mas, meu Deus, eu nunca liderei nada. Como é que eu vou liderar adultos? Porque o grupo que eu iniciei são de pessoas muito mais velhas do que eu. Eu falei assim, o que eu, tão nova, tão jovem, posso colaborar, posso agregar. Então, dúvidas, desde o início nós tivemos, mas Deus foi nos mostrando o caminho, foi nos tirando as traves dos olhos e a gente conseguiu avançar e chegar até aqui, Então, porque a cada momento, os nossos grupos, a gente entendia de que a gente precisava iniciar esse trabalho. Hoje, depois de passar esses 2 anos de pandemia, eu percebo da importância que foi a gente iniciar esse trabalho de pequenos grupos. Porque se a gente ainda tivesse com aquela mentalidade de que a gente só poderia congregar, só poderia cultuar dentro dos templos, a gente já tinha paralisado, A gente teria sofrido muito mais com essa pandemia. Mas como nós já estávamos preparados para nos dividir em grupos, nos articular entre nós, um cuidar do outro, um se preocupar com o outro, a gente conseguiu, enquanto igreja, avançar nessa pandemia e estarmos aqui hoje, pela honra e glória de Deus, vivos e unidos, caminhando, Então, eu creio que Deus ainda vai nos preparar para muitas outras coisas, A gente vê aí países que não podem se reunir enquanto igreja, países que não podem ter suas Bíblias, como a gente conversou hoje, que a gente tem 2, 3, 4 Bíblias,
Então, a gente tem que se preparar, e eu vejo que os pequenos grupos passam por essa preparação. E, a partir daí, a gente pode identificar e perceber que essa estratégia de utilizar a dúvida como uma forma de nos levar ao pecado é utilizada até hoje, e na Bíblia não foi diferente. Inúmeras passagens mostram homens de Deus, né? Porque aqueles que estão no mundo já estão lá, né? O inimigo, ele vem querer atacar aquele que está se colocando a buscar a Deus e fazer a sua vontade. Então, na Bíblia, homens que tinham esse posicionamento também foram ali, por alguns instantes, levados à dúvida. E dúvidas de várias ordens, né? E a gente vai comentar de 3 aqui. Dúvida no pensamento, nas emoções e na fé. A primeira passagem que a gente vai ler é a de Mateus 16, de 5 a 9. Dessa vez eu vou pedir para a gente fazer uma leitura responsiva. Vou começar, vou acompanhar ali para a gente deixar a leitura mais dinâmica. Vou começar. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar o pão. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. Percebendo a discussão, Jesus perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não querer pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000, de quantos cestos vocês recolheram? Esse trecho foi um momento que, né, Jesus, ele tinha por característica fazer, né, comparações, né, com situações do dia a dia para fazer ensinar o povo e os seus discípulos. Nessa situação não foi diferente. Quando ele diz ali, vou abrir aqui, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento que os fariseus e dos saduceus. Ele não estava dizendo ali, gente, necessariamente o fermento do pão, né? A gente sabe que o fermento, para fazer 1 quilo de massa, as cozinheiras aí, sabe, os cozinheiros também, sabe que a gente bota um pouquinho de fermento para fazer aquela massa crescer. Se a gente bota um pouco a mais, por quê? Porque o fermento, ele tem esse poder de, apesar da pequena quantidade, ele conseguir modificar aquele preparo. E o que Jesus estava ensinando, querendo colocar na mentalidade daqueles discípulos, é que eles tivessem cuidado com esses pensamentos e esses rituais que eles estavam se apegando, né? Jesus, nessa passagem, alertou os discípulos sobre a intenção que o inimigo tem de penetrar no nosso pensamento. Em certas ocasiões, a gente vai pensar, o inimigo vai nos levar a pensar de que a gente precisa ter muito conhecimento da Bíblia para falar dele, de Jesus. Que a gente precisa, para receber um pequeno grupo na nossa casa, ter a casa mais bonita da igreja, que a gente precisa ter o espaço, que a gente precisa saber falar muito bem, ser muito articulado, que para ser líder eu não posso, porque eu não sei nada da Bíblia. São ideias, são pensamentos pequenos, mas que vão nos travando. Quando a gente começa a pensar num pequeno grupo, eu lembro da primeira vez que nós fomos a uma reunião. Foi eu, Josias, o pastor, acho que foi mais alguém. Foi na casa de um pastor, colega do nosso pastor Antônio, e a gente foi lá para ver, né, como é que era uma reunião. Foi num apartamento, esses apartamentos de hoje em dia, aqueles apartamentos bem pequenos, reduzidos, e a gente já chegou, já tinha algumas pessoas, mas assim, era uma cadeira do lado da outra, assim, você
não podia abrir o braço, porque não tinha espaço. Todo mundo na sala. Um monte de crianças chegando, assim, umas 10 crianças entraram num quarto e você não ouvia criança. Gente, até hoje eu fico impressionada. Porque eu tenho 2 em casa e eu sei que a gente, em qualquer canto da casa, a gente ouve a criança. Nesse dia, as 10 crianças num quarto de um apartamento ficaram a reunião toda lá, toda quietinhas. E, apesar do pequeno espaço ali, nossa, que reunião! Foi onde a gente sentiu o que era e que era aquilo que a gente queria. Então, eu penso assim, se esse pastor e todas as outras casas acolhedoras que a gente tem aqui, os nossos líderes, pensassem nas circunstâncias, a gente não começava. Se esse pastor pensasse assim, minha casa é muito pequena, receber criança, eu vou botar essas crianças onde? Na cabeça? Ele não faria, ele não alcançaria pessoas, ele não experimentaria a presença de Deus ali na casa dele, experiências sendo compartilhadas. Então, a gente tem que bloquear esses pensamentos, né? A gente tem que pensar que Deus quer corações disponíveis, vidas disponíveis. Então, não se preocupe com a sua casa. Não se preocupe se a sua varanda está embolsada ou não está embolsada. Se a sua casa está... Gente, a gente nem olha para isso. A reunião é tão boa que a gente começa, né? Esses dias eu li uma página no Instagram de pequenos grupos, falando assim, você tem um sofá, uma sala, use isso para a honra de Deus, para a honra e glória de Deus. Se você tem um espaço que você fala assim, eu posso receber aqui 5, 6 pessoas na minha casa, Catiana, eu quero receber um pequeno grupo na minha casa. Nós vamos, né, se Deus permitir avançar, e ano que vem nós temos a intenção, né, se essa pandemia continuar caminhando desse jeito, nós temos a intenção de retornar de forma muito segura aos pequenos grupos presenciais, né? Mas a gente precisa de casa, principalmente que agora não dá, né, irmã Eunice? A gente botar 60 pessoas num PG numa segunda-feira, não dá mais. Não que a gente não queira, mas a gente tem que ter o cuidado. E para isso a gente precisa dividir aí essas pessoas em várias casas. Então, não deixe que esse tipo de pensamento de dúvida bloqueie a sua disponibilidade. O segundo tópico, né? O segundo tópico que eu falei foi as emoções, né? O inimigo ele vem causar dúvida nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Vou pedir a vocês para acompanhar a leitura que está lá em Mateus 8, do versículo 23 ao versículo 27. Vamos fazer também de forma responsiva. Acho que eu comecei de falar errado. Vou começar. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa mudança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse relato também é um trecho, né, de uma das experiências que os discípulos passaram, né? Jesus estava, quando eu ouvi a pregação, né, sobre esse assunto, o pastor falou que, né, numa versão da Bíblia diz que Jesus entrou no barco com um travesseiro. Não sei, nenhuma das versões que eu li trouxe essa informação, mas o que ele chamou a atenção foi que Jesus estava tão tranquilo que ele até levou o travesseiro.
E aí a gente percebe que em dado momento, eu penso assim, né? Aqueles homens, eles eram pescadores, então eles entendiam de mar. Para eles estarem com medo é porque o negócio deveria de estar ruim mesmo. E eles, desesperados, né, com muito medo, eles acordam Jesus, né? E esse medo é uma das emoções que a dúvida nos traz, né? E a dúvida, ela chama, né? Porque diante de uma situação a gente já começa a duvidar e o medo vem no sentido de que a gente não vai conseguir, né? Conversando essa semana no pequeno grupo, que a gente conversou rapidamente sobre esse assunto, e a gente pode pensar que no início da pandemia, né, a ideia é, vão fechar tudo, tudo vai parar, a gente tem que estocar comida. E como é que você faz se você não tem dinheiro para estocar comida? E vai faltar oxigênio. Ai, meu Deus, se eu ficar internada não vai ter oxigênio. E não tem vacina. E não tem isso. E a gente vai sofrendo. Era o dia inteiro falando de número de mortos, que idade tal, faixa etária tal estava morrendo. Gente, quem não ficou com medo do que ia acontecer, né? E, de fato, muita coisa aconteceu, mas quem não se sentiu paralisado com isso, né? E em relação aos nossos PGs não foi diferente. Com essa pandemia, a gente teve que recorrer para a internet, né? Para o online. Mas a gente não sabe mexer. Que programa que vai ser? E Zoom? Mas meu celular não tem tecnologia para instalar o Zoom. Vamos fazer uma sala de bate-papo no Zap, mas não cabe mais do que 5, 6 pessoas. Graças a Deus, nesse meio tempo veio essa sala de reunião do WhatsApp que deu uma brecha para, de uma forma mais simples, a gente trabalhar. Mas quem sabe mexer no celular? Eu lembro, né, e essa semana, né, a Rita compartilhou com a gente, porque ela foi uma das pessoas que falou, Catiana, eu não sei mexer no celular, eu só ligo, desligo, mando mensagem, como é que eu faço? E eu lembro que essa dificuldade que ela teve foi uma dificuldade que muitos tiveram, mas o medo, a insegurança, a incerteza, a falta de conhecimento não paralisou a nossa igreja. Todo mundo aprendeu, a gente fez vídeo, compartilhou de como fazer. E eu lembro que eu começava a reunião, eu falava umas 10 vezes, gente, para desligar o microfone, desliza a tela, vai aparecer o ícone, desliza. Aí depois eu por mim mesmo já desligava o microfone. Mas essa semana a Rita trouxe uma amiga para a reunião. E foi a segunda vez, né, que essa sua amiga participou. E ela não sabia mexer. Quem explicou? A Rita! A Rita, que no início do ano nem sabia como fazer. Ou ela, fulana, desliza a tela para cima, tal. Eu, Rita, você já está até ensinando. Gente, isso é um exemplo do que a gente pode fazer quando a gente não se coloca na posição de medo. Quando a gente não se coloca na posição de que nós não vamos fazer porque a gente não sabe, né? Nós temos um Deus que nos capacita, um Deus que cuida de nós. E nós estamos experimentando isso, né, nos nossos pequenos grupos. Apesar de estar online, a gente viu hoje que o online é uma necessidade para muitos e atende, e vamos continuar atendendo. Então, apesar do caos mundial, a gente conseguiu, de certa forma, levar esperança, né, e acalmar esses corações aflitos através dos nossos pequenos grupos, né? E o terceiro tópico, né, e
é uma das vertentes, né, que o inimigo utiliza para nos inculcar dúvidas, é através da fé. E o texto que a gente vai ler está lá em Mateus 14, de 29 a 31. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Esse, né, é mais um relato de Jesus, não, uma das experiências que Jesus passou com seus discípulos, em especial Pedro, né, naquela necessidade de ver o que Jesus poderia fazer, né, fala: Senhor, me faça andar, né, pelas águas. Jesus atende, e foi a partir daí que nós lemos. Mas em um momento, né, o versículo fala que mas quando reparou no vento, ficou com medo. Pedro, ele estava tendo ali um ato de fé. Ele sabia que humanamente era impossível ele andar pelas águas. Mas ele estava experimentando esse fato sobrenatural. Só que no momento que ele olha para os ventos, é aí que onde o inimigo plantou a dúvida no coração dele, né, na mente dele, e abalou a sua fé, a ponto de afundar, e aí a gente sabe o que aconteceu depois, né? E essa questão da fé, a gente sabe que é algo diário, é algo que a gente tem que estar todos os dias ali buscando a Deus e vivendo, experimentando, né? E a gente ora por algo que a gente, às vezes, nem imagina o que Deus vai fazer, né? E nos pequenos grupos a gente experimenta isso. O exemplo que a gente pode citar, que ela até recentemente veio à nossa igreja, foi a Gisele, né? Ela veio no mês da mulher, foi no mês da mulher que ela veio? Né? Outubro, né? Ela veio em outubro. Foi a primeira vez que eu vi Gisele. Mas a gente ora pela Gisele já tem uns 2 anos já. Porque através da Sueli, no nosso PG, que é amiga da Gisele, a gente acompanhou todo, né? Não vou falar todo, né? Mas grande parte do processo, entre cirurgias, diagnósticos, internações, recaídas, e a gente orava, e a gente via o milagre acontecendo, a gente via a Gisele melhorando, e vê-la hoje aqui é acreditar que Deus está cuidando e atendendo, e a nossa fé, ela não deve olhar para as circunstâncias. Nós temos que ter um posicionamento muito firme, porque orar, ter fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. No meu trabalho, há um tempo atrás, apareceu uma possibilidade de mudança, né, de chefia. Eu ia sair de uma chefia para trabalhar com a minha chefe atual, e eu ia fazer o trabalho que uma amiga minha estava fazendo. Então, como foi ela que me indicou, ela começou a me passar as coisas. Ela: Catiana, aqui é assim, assim, assim. Aí Lívia, eu não sei se eu vou ficar aqui. Ela: Catiana, tenha fé. Você vai ficar, já faz as coisas que eu estou te falando. Compra um pendrive que eu vou te passar os modelos. Eu falei assim: eu vou comprar pendrive para quê, Lívia? Eu nem sei se eu vou ficar aqui. Ela compra. E eu confesso que comprar esse pendrive, para mim, foi um ato de fé. Porque eu não sabia se eu ia usar aquilo dali. Eu não sabia se eu ia ficar fazendo aquele trabalho. Mas eu sabia que eu precisava ter esse ato, né? Precisava acreditar que aquilo poderia acontecer e estar preparada. E
comprei o pendrive, ela me passou os modelos, fiquei, né, fazendo trabalho, né, mudei de chefia, estou até hoje. Não uso o mesmo pendrive, porque o pendrive quebrou, já tenho outros, mas eu olho para aquele pendrive e eu sei que aquilo dali foi um ato de fé. E nos nossos pequenos grupos, a gente vive isso todas as semanas. Eu usei aqui o exemplo da Gisele, mas a gente percebe e vive respostas de orações, né? E a gente desmistifica aquela ideia de que quem tem que orar por nós é o pastor, impor a mão, e eu tenho que estar dentro da igreja, sim, tudo isso é importante. Mas a gente acha que a gente só vai receber a bênção se fulano de tal orar pela gente. Não, ali é irmãos orando por irmãos, mas estamos orando e pedindo ao Deus, que é Ele que vai fazer e responder as nossas orações. Então, a gente melhora a nossa fé e no sentido de que a gente percebe que Deus exige de nós menos rituais e mais vida e mais relacionamento, né? E nesse relato, né, dessa história de Pedro, a gente percebe que Pedro ele estava ali, né, olhando para Jesus e caminhando. Quando ele olha para o vento, é o momento que ele afunda. Então, irmãos, eu consigo extrair desse trecho a necessidade que a gente tem de estar sempre olhando para o alvo. Quando a gente olha para o alvo, a gente olha para frente, a gente continua caminhando, a gente continua prosseguindo. Mas na hora que a gente olha para as circunstâncias que estão ao nosso lado, a gente para e Jesus, ele estava ali ao lado de Pedro, né? Ele estende a mão. Se Jesus estivesse longe, o texto não ia falar Jesus estendeu a mão. Ele ia falar Jesus correu, Jesus fez outra coisa. Isso significa que o nosso ato de fé, para nós termos esse ato de fé, a gente tem que estar ao lado de Jesus. Não tem como, né? Hoje, Robertinho, até mandei uma mensagem que Robertinho já falou tudo de PG de manhã. Eu falei assim, você pode parar, por favor, porque senão não vai sobrar nada. Mas fazendo a mesma coisa, né? Hoje de manhã ela falando sobre a necessidade que a gente tem de estar próximo a Deus, de buscar Jesus. E isso, irmãos, não tem como a gente ter fé naquilo que a gente não conhece. Num Deus, num Jesus que está distante de nós. Ele só virá não, né? Ele vem ao nosso socorro, né? E nós vamos experimentar situações extraordinárias, como Pedro estava ali experimentando, que era andar sobre as águas, se estivermos ao lado de Cristo, né? A gente às vezes quer mudanças extraordinárias na nossa vida. A gente quer experiências, mudanças. Poxa, Senhor, eu queria tanto ter aquele emprego, tanto aquela oportunidade de melhora no relacionamento da minha família. Eu quero tanto melhorar. A gente hoje de manhã estava falando de reforma de casa, né? A gente quer mexer na casa, quer fazer isso, a gente quer inúmeras mudanças. Mas a gente, às vezes, não tem atos de fé. A gente não faz a escolha de viver algo sobrenatural próximo e com Cristo. Então, é algo que o pequeno grupo nos permite. Já experimentamos mudanças e vitórias extraordinárias nas nossas reuniões, em todos os grupos, né? Pessoas que não entravam numa igreja, pessoas que são super envolvidas em outras religiões, se sentirem à vontade no nosso meio, gostarem, participarem. Irmãos, isso é algo maravilhoso de se ver. Então, isso é muito... É o pouco. Aqui eu não vou conseguir trazer tudo que nesses 5, pastor, 5 anos, não é? Nesses 5 anos a gente viveu, né? Mas a gente conseguiu já identificar, né? As áreas que o inimigo ele vem para nos inculcar dúvidas. E como a gente combate isso? Como a gente vai se livrar dessas dúvidas e não deixar que elas nos paralisem, né? E a gente consiga, né, com
nesse próximo ano, avançar em certas áreas da nossa vida, né? Eu acredito que a primeira coisa é identificar a serpente. Essa semana, né, no PG, eu me detive ao texto de Gênesis, né? E aí a gente conversando, aí a Helenice, Catiana, eu identifico a serpente falando comigo, porque eu tinha ouvido um monte de gente falando que não era para tomar vacina, e eu demorei para tomar vacina porque eu achei que não era. Foi a serpente falando comigo. Falei assim, já valeu. Se a gente perceber as investidas que o inimigo... Acabou que ela tomou a vacina, né? Graças a Deus. E aí, se a gente perceber as investidas, as tentativas que o inimigo coloca na nossa vida, isso daí vai nos ajudar a não se deixar levar, a não cair, a não parar. Porque quando a gente para, né? Quando eu penso assim, não vou lá para aquele PG, porque não vai servir para nada. Eu não vou, porque lá é chato, lá vão querer que eu fique falando. A Roberta falou de manhã, que a gente fica puxando o outro falar. Mas não é assim não, gente. Quem não quer falar também não fala, né? É mais ou menos. Não vou assustar ninguém, não. Mas a gente respeita. Quem não quer falar, não fala, né? Mas e lá no nosso PG tem muita gente que fala, então... aí dá uma equilibrada. Mas a gente fica, não vou para lá não, lá é chato, vão querer que eu fale, vão querer que eu faça. E aí a gente paralisa. Mas você não paralisa sozinho, porque você vai paralisando pessoas que você poderia alcançar. Porque a sua falta de iniciativa, a sua falta de proatividade para servir a Cristo, você impede de alcançar vidas. Então, é você paralisado e um monte de gente que seria alcançado pela sua vida parando junto. Então, irmãos, e é essa posição que o inimigo quer que a gente fique. Parado. Passar o ano sem falar de Jesus para ninguém. Passar o ano sem perceber, sem ter feito diferença na vida de ninguém. É esse lugar que o inimigo, que o diabo quer que você fique. Então, perceba as investidas dele nesse sentido. Perceba a serpente plantando a dúvida na sua cabeça, no seu coração, nas suas emoções, na sua fé. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa perceber para combater, né, as dúvidas. O segundo é ter um comportamento ativo. Se eu percebo que esses pensamentos ruins estão na minha cabeça, se o medo está criando raiz no meu coração, o que eu posso fazer? Irmãos, vá para um pequeno grupo. Vá online, presencial, participe. Mesmo que você fique lá com a sua câmera fechada. Aquele compartilhar, aquele momento, aquela descontração, aquele compartilhamento da palavra vai te motivar, né? A gente tem as missões da semana. A gente, olha, hoje semana você vai orar, semana que vem por alguém. Você vai orar essa semana para Deus colocar alguém para você falar de Jesus. Na semana seguinte, você vai falar de Jesus para essa pessoa que você está orando. Na terceira semana, você vai convidar. E aí a gente vai um motivando o outro a criar estratégias para sair dessa inércia. E a terceira é buscar conhecer a Cristo, né? A gente só pode experimentar, só pode estar do lado de alguém se a gente é amigo dessa pessoa. Pedro, nesse momento que está lá, né, vivendo o sobrenatural com Jesus, ele estava ali do lado de Jesus. Jesus estava ali junto com ele, isso demonstra relacionamento, né? Quando a Roberta de manhã falou sobre a necessidade que a gente tem de ler a Bíblia, isso, irmão, não é ler porque a gente tem que ler, é ler para ter relacionamento. A gente precisa conhecer esse Cristo e saber quais são as promessas que ele tem para a nossa vida. É através da palavra de Deus que ele vai te mostrar.
eu quero que você tenha vida e vida em abundância. Eu estou aqui para te trazer paz. Eu estou aqui para que você viva a minha vontade. E a minha vontade é boa, perfeita e agradável. É através da Bíblia que a gente vai concluir isso. Então, esse relacionamento íntimo com Deus vai nos fazer não cair nas dúvidas que a serpente vai a todo momento colocar no nosso caminho. E, graças a Deus, nós temos uma igreja que não se curvou às dúvidas, né? Nós temos pessoas que não se curvaram às dúvidas de que o momento não era oportuno, de que nós não conseguiríamos trabalhar com os pequenos grupos de forma online. E, apesar das circunstâncias, nós avançamos. E avançamos bastante. Esse ano a gente conseguiu... ano passado, eu já estou meio assim... sobre o início dos PGs das meninas e dos meninos, foi esse ano, né? Então, esse ano a gente conseguiu, de forma online, colocar, né, iniciar, implantar 2 PGs online, um para jovens, né, mulheres casadas e outro para homens casados. O Léo está aqui, que é um dos líderes desse PG. E, gente, é um PG que são PGs que, se não fosse a pandemia, dificilmente a gente conseguiria juntar as pessoas, porque tem gente de tudo quanto é canto da cidade, né? E é algo que a gente não conseguiria se não fosse uma pandemia que nos levou para esse mundo, né? E, além desses pequenos grupos, a gente teve outros que migraram para o online e, graças a Deus, continuaram. E eu acredito que um dos grandes avanços que nós, os pequenos grupos, conseguimos esse ano foram os atos de compaixão de graça. Eu quero perguntar aqui, quem colaborou com a creche, e aquela colaboração de R$10 da creche? Quem colaborou pode ir levantando a mão. Colaborou com doação de roupa de inverno, colaborou com... eu estou com a cola aqui, estou com a campanha do revestimento, com as cantinas, quem comprou vacatolada, quem comprou pudim, doce. Quem colaborou com aqueles bombons, aqueles kits que nós mandamos para a igreja São José, para a igreja não, para o Hospital São José. Todas essas coisas foram atos de compaixão e graça que nós, os PGs, tomamos a iniciativa de fazer. Foi algo que a gente fazia uma vez por ano, mas a gente sentiu a necessidade, principalmente em razão do momento, trazer isso de forma mais ativa, intensa, né? Fizemos quase que uma vez por mês, e a intenção no que vem é fazer um ato de compaixão de graça por mês, porque é algo que envolve a igreja, envolve os irmãos, né? É aquela bagunça, respeitando o distanciamento, né? Como foi gostoso voltar para uma cantina e preparar uma vacatolada, né? E fazer aquilo dali de uma forma tão gostosa. Então, assim, a gente se abençoa, não, a gente é abençoado e abençoa outras pessoas. Como é gostoso organizar todas as doações. Quem participou também, comprou no bazar, também, né, durante o mês de missões. Eu também, essa semana mesmo, usei meu colete que eu comprei. Tudo isso foram ações que nós, dos pequenos grupos, tomamos. Então, nós não nos reduzimos a reuniões. Nós queremos, fazemos e buscamos alcançar vidas, né? Um relato também muito interessante, também da irmã Rita, é que, através, né, dos pequenos grupos online, o irmão dela pôde começar a participar. E durante as reuniões, durante um culto, né, ele expressou, um culto à noite, ele expressou, mesmo online, expressou o seu desejo de aceitar Jesus.
já compartilhou conosco o desejo de se batizar. Então, isso, irmãos, vai muito além de uma reunião que você acha que é chata, que não vai agregar nada. É vida na vida, é relacionamento. É muito bom saber que tem pessoas orando por nós, cuidando de nós. Isso é pequeno grupo. Então, se alguém falou algo diferente para você, esqueça. Acredite nisso que eu estou te falando, porque eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de participar. Todas as segundas, é corrido, mas é muito bom. E é algo tão bom que a gente quer que você, que ainda não participou, comece. Não ache que você precisa de alguma coisa, você não precisa de nada. É só se colocar à disposição de Cristo. Então, essa minha fala, acho que eu não me estendi. Já está cansando o pé. Então, eu agradeço à igreja. Desculpe se eu falei alguma besteira, mas agradeço também a oportunidade ao pastor, à igreja e a essas pessoas que trabalham comigo, todos os líderes, todo mundo que faz parte do online, do presencial. São essas as pessoas que fazem o PG girar, né, e alcançar vidas. Então, fica aqui o meu agradecimento à igreja e a todos os envolvidos. Amém, irmãos? Amém. Fica aqui. Aqui. Louvamos a Deus, irmãos, pela vida da Catiana e a mensagem que recebemos da parte do Senhor na noite de hoje. Talvez você está aqui nesta igreja, está nos acompanhando pelo sistema de comunicação e está com alguma dúvida. Mas nessa noite é a noite que você vai tomar a sua decisão. Talvez você tenha dado ouvido à serpente, talvez as suas emoções estejam dominadas por alguma coisa, mas nessa noite é uma noite de você tomar uma decisão. Quem sabe a decisão de servir a Jesus, entregar a sua vida a Jesus. Quem sabe a decisão de se ligar para alguém, pedir perdão e se consertar com alguém. Quem sabe você está com dúvida de fazer uma doação e ajudar alguém, estender a alguém. Deus essa noite falou com você que você precisa vencer essa dúvida no poder do Espírito Santo. Enquanto nós cantamos, você ora. E Deus vai te encorajar nessa noite para que você tome uma decisão que você precisa tomar nessa noite.